Nesse vídeo eu vou mostrar como realizar o processo de cadastro domiciliar aqui dentro do app Saúde Digital Famílias. E a primeira coisa que a gente precisa é clicar aqui na aba Domicílios. A gente vai verificar aqui que todos os cadastros domiciliares eles vão aparecer aqui, que foi o que a gente trouxe na importação, naquela sincronização que a gente fez assim que a gente instalou o aplicativo, né? E no caso aqui, o que a gente precisa é realizar um cadastrar um domicílio. Então a gente vai clicar aqui nesse botão mais aqui embaixo azul e aí a gente vai entrar dentro do cadastro de domicílio. A primeira coisa que a gente precisa fazer então é colocar o número de família, e eu vou colocar aqui um número apenas para a gente fazer uma demonstração. O tipo de logradouro, né? Se é rua, se é avenida, o nome do logradouro, eu vou botar um nome aqui qualquer, só para a gente fazer o teste. Complemento, se houver, né? Se tiver uma servidão, lote, qualquer coisa que seja um complemento. O número ali da casa. O bairro. Ponto de referência, né? Se houver algum ponto de referência aí desse domicílio, se for próximo a alguma mercearia, qualquer referência desse domicílio, né? Aqui a gente vai inserir o CEP. Aqui embaixo a gente insere o telefone. E o telefone de referência, caso a gente não consiga contato nesse telefone que a gente está inserindo ali, e a gente precise entrar em contato com esse domicílio, a gente ter um outro telefone com uma pessoa ou alguém de referência. A gente consegue verificar aqui que não é um campo obrigatório. Os campos obrigatórios são esses que tem uma marcação asterisco ali do lado. Mas é importante preencher todos os dados, né? Então a gente vai clicar aqui no botão continuar e a gente vai verificar que a gente vai avançar dentro do nosso cadastro do domicílio. Então a gente foi para a guia ali do lado, a gente consegue verificar que ali agora a gente vai precisar preencher a informação do tipo de imóvel. Então aqui eu vou colocar se o imóvel que eu estou cadastrando é um domicílio, um comércio, uma creche. Eu vou colocar que é domicílio, que geralmente vai ser o que vai acontecer. Situação de moradia, né? Se a casa, esse imóvel é próprio, financiado, alugado, vou colocar que é próprio. A localização urbana ou rural. Tipo de domicílio, se é casa, apartamento, vou botar casa. Número de moradores, eu vou botar 2. Número de cômodos. Tipo de acesso ao domicílio, se é pavimento, né? Uma calçada ou se é chão batido, vou botar nesse caso aqui pavimento. Material das paredes externas do domicílio, se é alvenaria com revestimento ou sem revestimento, ou seja, se é uma parede com embolso ou sem embolso, se é taipá com revestimento, eu vou botar alvenaria com revestimento. Se possui energia elétrica, praticamente todos, então a gente clica naquele botão ali, ele fica azul. Abastecimento de água, se é rede encanada, se é um poço, né? Eu vou botar aqui rede encanada. Água para o consumo no domicílio, se é filtrada, se é fervida, vou botar filtrada. Escoamento de banheiro esgoto, né? Se tem uma rede de esgoto ou se é fossa, vou botar aqui rede coletora de esgoto ou pluvial. E o destino do lixo, seja coletado, seja queimado, seja jogado em céu aberto, vou botar coletado. Mais uma vez a gente clica aqui no botão continuar e a gente vai continuar avançando dentro do nosso cadastro de domicílio. Agora a gente vai colocar as informações pertinentes aos animais no domicílio. Aqui a gente pode selecionar um ou mais, eu vou colocar gato ou cachorro, e a quantidade eu vou colocar aqui 3, e a gente clica mais uma vez no botão continuar. Aqui a gente chegou na nossa última guia dentro do cadastro de domicílio, que é esse ícone com os bonequinhos ali, que é onde a gente vai inserir os componentes dentro do nosso domicílio. Aqui a gente não vai realizar um cadastro desses componentes, desses indivíduos. A gente vai pesquisar pelo cadastro individual
que foi os cadastros que a gente importou lá do sistema web quando a gente instalou o aplicativo e fez aquela primeira importação, primeira sincronização. Então, para a gente pesquisar esse cadastro aqui dentro do sistema, o que a gente precisa é clicar nesse botão aqui embaixo, mais azul. E aqui a gente vai ter a lista de todos os cadastros individuais que a gente trouxe lá do sistema web. E aí aqui eu vou fazer pesquisa de um cadastro teste, só para a gente fazer essa demonstração. Eu vou colocar esse teste app famílias aqui. Então aqui é sempre importante, a gente verifica que esse cadastro já entrou aqui, mas é sempre importante eu clicar em cima e editar e verificar se todas as informações estão corretas. Então eu consigo editar qualquer informação aqui dentro desse cadastro. Eu posso ir aqui, ó, navegando nas abas e posso vir aqui para o final finalizar. Registro salvo com sucesso. Eu volto para o meu cadastro de domicílio. Então, aqui, eu vou voltar na minha última aba aqui de componentes. Eu consigo visualizar que o meu teste app famílias está ali, né? Agora, vamos pressupor que eu vou fazer a pesquisa aqui de um indivíduo, porém, eu não encontro esse indivíduo aqui. De fato, esse paciente nunca foi cadastrado no sistema. Eu verifico que eu não encontro aqui. Aí sim eu vou precisar criar o cadastro individual, que é o que eu vou fazer agora e demonstrar como acontece. Então aqui eu entro dentro do cadastro individual. Eu tenho aqui as informações de cartão do SUS, de nome completo. Essas informações, principalmente do cartão do SUS, elas são imprescindíveis para a gente validar esse cadastro. Então a gente precisa da informação do cartão do SUS e CPF, né? Um ou outro, ou os dois, se possível. Então aqui eu vou colocar um número fictício, só para a gente poder fazer essa demonstração. Então coloquei um número aqui fictício apenas para fins de demonstração mesmo, de teste. Vou criar um cadastro aqui. Outra informação muito importante para estar validando esse cadastro é ter um nome aqui válido, ou seja, sem abreviações, sem dois espaços. Eu vou colocar aqui um nome apenas para teste, né? Outro ponto aqui, se utiliza o nome social, a gente marca esse botãozinho aqui azul. Se esse paciente quiser ser reconhecido por um outro nome, e a gente digita aqui o nome. Se não, a gente não precisa, só desmarcar o botãozinho ali. A data de nascimento. Aqui, para facilitar, se a gente clicar sobre o ano ali, 2022, a gente vai conseguir navegar aqui e escolher o ano que a gente deseja. Eu vou escolher aqui 91. Para navegar também pelos meses aqui na setinha. Então, eu vou escolher aqui janeiro. E clicando na data no calendário, o dia. Então, ficou 1 de janeiro de 91. Clicou em OK. O sexo, se é masculino ou feminino. Raça, cor, que essas informações são apenas de caráter de estatística. Então, eu vou colocar aqui o que eu verificar. O número do PIS/PASEP, o número do NIS, que é pertinente ao Programa Auxílio Brasil. Aqui eu tenho informação que é imprescindível na validação desse cadastro, que é o nome da mãe e pai. Caso seja desconhecido, eu preciso marcar esse botãozinho aqui. Eu vou colocar o nome do pai desconhecido. Eu não devo colocar, por exemplo, escrever pai desconhecido, porque isso geraria um nome inválido, né? Então, aqui o nome do pai e mãe também tem que ser um nome válido, sem abreviações, para a gente ter esse cadastro validado.
Aqui a nacionalidade, a cidade de nascimento, eu clico sobre e faço uma busca aqui. E vou clicar no botão continuar para eu também navegar aqui dentro desse cadastro individual. Eu consigo colocar a ocupação, vou colocar qualquer uma aqui, a escolaridade, né? Mercado de trabalho, se trabalha com carteira assinada, se é autônomo, se for menor de 9 anos, o paciente que é responsável por esse menor, se frequenta curandeiro, bezendeiro, se é membro de comunidade tradicional, orientação sexual, identidade de gênero, religião, todas as informações a gente consegue estar preenchendo aqui. E eu vou mais uma vez aqui no botão continuar para a gente navegar para as informações do lado. Lembrando que é sempre importante preencher o máximo de informação que a gente conseguir ler. Aqui, informações se o paciente é morador de rua, está em situação de rua. Se a gente marcar o botãozinho, ele vai abrir essas informações que são pertinentes a essa condição de paciente que está morando em rua, né? Morador de rua. E a gente consegue colocar há quanto tempo, se recebe algum benefício, colocar todas as informações. Se não for, não precisa marcar, é só clicar no botão continuar. A gente vai para essa nova guia, que a gente vai colocar aqui as informações de condição de saúde do paciente, que são fundamentais, imprescindíveis, né? Então a gente vai colocar se tem alguma deficiência, se é gestante, se é hipertenso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que esse paciente é hipertenso e tem diabetes. Aqui eu também tenho outras informações, se tem doença cardíaca, doença nos rins. Tanto essa parte de cadastro domiciliar quanto a de individual, ela é bem similar ao que a gente já faz lá no sistema web e as fichas CDS, né? Ela é similar, são as mesmas perguntas, só tem um layout, só tem uma interface diferente. Então a gente vem aqui no botão continuar e aqui a gente tem as informações também de documento de CPF, que são fundamentais também na validação do cadastro, envio de produção desse paciente. Então aqui eu já inseri o CNS, vou colocar um CPF também genérico aqui, um CPF fictício, apenas para a gente fazer esse teste. Vou colocar aqui o CPF. E aí eu posso vir aqui para minha última aba. Opa. E posso colocar em finalizar. Se tiver faltando alguma informação que o app verifique que é imprescindível, ele vai nos sinalizar aqui. Então aqui ele já sinalizou, né? Informe o celular ou telefone para contato. Então a gente vai voltar onde a gente preenche aqui essas informações. A gente pode navegar aqui pelos menus, pelas guias, que essas informações não se perdem. Então eu vou voltar aqui nessa informação de celular e tá aqui, ó. Outro ponto importante é que esse número ele vai ser utilizado caso esse paciente seja agendado para uma consulta. Então, o sistema envia um SMS para esse paciente e é desse dado aqui, desse campo, que o sistema vai extrair essa informação. Então, é imprescindível esse número de contato do paciente. Então, como eu já ajustei aqui, eu posso navegar de novo para o fim aqui das guias e finalizar. Nesse caso, o registro salvo com sucesso, ok, e eu volto para dentro do meu cadastro de domicílio novamente, né? Então aqui, como eu já preenchi, eu só estava inserindo os componentes, eu posso voltar na minha última aba aqui, né, dos componentes, e eu verifico aqui que eu já tenho os dois componentes da minha família que eu precisava inserir, e o que eu preciso agora é só finalizar e salvar esse meu cadastro domiciliar. Novamente, se tiver faltando alguma informação que for imprescindível,
o app novamente vai nos sinalizar. Então, vou clicar aqui em finalizar e ele está nos informando aqui que é necessário ao menos um componente como responsável. Então, a gente vai colocar aqui OK. A gente pode navegar novamente pelas abas aqui sem problema, que a gente não perde as informações. E a gente vai precisar colocar um componente como responsável. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai ter que escolher um desses dois componentes. Eu vou colocar aqui o teste app famílias. Eu vou clicar sobre, vou colocar em editar. Novamente, eu vou voltar para dentro do cadastro individual dele. E aqui eu vou marcar esse botão sou responsável familiar. E o que a gente precisa fazer aqui também, colocar a informação reside desde. Eu vou colocar qualquer informação, só para a gente preencher aqui e terminar a nossa demonstração. Volto para o final aqui das minhas guias e finalizar. Registro salvo com sucesso. Voltei de novo para dentro do meu cadastro de domicílio. Vou voltar na minha última guia, onde tem o meu botão finalizar. E vou clicar para finalizar meu cadastro domiciliar. Registro salvo com sucesso. Pronto, está feito o nosso cadastro domiciliar. Então, toda essa parte aqui que a gente consegue fazer tanto o cadastro domiciliar quanto a inserção ali dos componentes. E se esse componente não estiver na família, a gente consegue cadastrar e fazer isso tudo ali dentro do cadastro domiciliar.